Aleluia, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, aleluia. Aleluia, aleluia, vamos lá. Aleluia. Vamos aqui, primeiramente, a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Esses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. E iremos começar o culto nesses dois canais. A igreja que funciona todos os dias, de segunda a domingo, 7 horas da noite, todos os dias estou aqui, cultuando, trabalhando nessa obra, que é a melhor obra que é essa aqui, e ensinando a vocês a verdade, para vocês, aleluia, que são inscritos, somente vocês que são inscritos, somente para vocês que estão no Facebook, somente vocês que são inscritos, aleluia, e iremos começar o culto em Ezequiel capítulo 37, nessa noite de hoje, nessa noite 20 de 9 de 2025, mês de setembro, sábado. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Igual as bandeiras está escrito aqui, uma igreja brasileira, e sempre vai ser brasileira somente para os inscritos, porque a palavra é somente para os inscritos. Aleluia. Somente para os dizimistas, os ofertantes, somente para aqueles que ajudam sempre essa obra. E o pastor Simão Santos sempre vai fazer também o melhor para vocês. Quanto mais vocês ajudarem essa obra, eu também vou ajudar vocês na oração, na profecia, na revelação. Somente para os inscritos, somente para os membros, vou assim dizer, igual a palavra da lei fala, somente para vocês que estão aqui. Vamos aqui, Ezequiel capítulo 37, nessa noite. Aleluia. A visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Quando fala Senhor, é Jeová. E veio sobre mim a mão do Senhor Jeová, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Está vendo? Até Ezequiel falou. Olha, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Presta bem atenção no que Ezequiel falou lá. E eu disse, Ezequiel falando, eu disse, eu que me chamo Ezequiel disse, Senhor Jeová, tu sabe. Olha lá, Ezequiel falando com o nome do Criador, é Jeová. Eu já falei, não é só porque que está escrito aqui o nome Jeová, aleluia, que eu ia crer. Não, meus irmãos, eu creio, é por causa da oração que eu já fiz mais durante esses 8 anos, né, durante esses 8 anos de igreja, aleluia, e mais 37 anos de ministério, aleluia. Durante esse tempo todo, eu orava, buscando, consagrando, jejuando, cultuando, elevando a palavra, aleluia. Igual já rodei essa Ponte Nova toda, aleluia. Agora eu não rodo mais, que a igreja agora, o lugar de rodar agora é dentro da igreja, pular dentro da igreja agora, lugar de dançar, pular, sapatear, falar em ministério é dentro da igreja. Por isso que vocês não veem aí fora fazer mais nada. Só dentro da igreja, dentro daqui. O Senhor já não deu o ministério? Até para cuidar do ministério. O Senhor Jeová já deu a igreja, até para cuidar da igreja. Não é para cuidar de nada lá fora. Lá fora não me interessa. A única coisa que me interessa lá fora, só fazer compra, resolver as coisas da igreja, pagar a conta, pagar a água, pagar a luz, pagar a internet, resolver as coisas. Aleluia, para a igreja e para a minha vida, só isso. Não tenho compromisso com ninguém lá fora. Aleluia, só tem compromisso com quem está aqui dentro. Por isso que eu falo, os vídeos dos cultos só vai para os inscritos. Eu só tenho compromisso com vocês e com essa igreja. Aleluia, com o resto lá fora, nem praça, não tem compromisso com ninguém.
Aleluia. Nem em rua, porque Jeová não mora em rua, não. Jeová tem casa lá em cima, e ele me deu a outra casa, que é essa igreja aqui, que é a noiva dele. Então, meus irmãos, minha irmã, por isso que você vê só pregando aqui todos os dias. E vitória chegando todos os dias. Igual vocês viram aí, o Universal que bolou o melhor bolo da Ponte Nova, né? Melhor bolo dessa igreja. Melhor bolo do mundo, aleluia. Um monte de coisas estava aqui, aleluia. Não pode cansar de falar isso mesmo, não, porque a festa não acabou, a festa de crente não acaba. Isso é para poder continuar calando a boca de todos os incrédulos, de todos os ateus, de todos aqueles que brincam com a palavra de Jeová, não obedecem igual eu obedeço, para eles aprenderem que se não obedecer Jeová direito, se não andar nos caminhos de Jeová, se não praticar a palavra, se não cultuar a palavra, se não louvar ele de verdade, se não mudar de vida de verdade, não terá nada. Aleluia. Né? Então, por isso que fala aqui, ó. Então, e eu disse ao Senhor Jeová, tu sabe, Ezequiel chamando o Criador Jeová. Ezequiel está certo, essa palavra aqui está certa. Não é só porque está escrita nessa lei que não. Quando eu falo lei, meus irmãos, quando eu falo lei, que isso aqui não é Bíblia. Tire isso das suas cabeças. Isso não chama Bíblia. Eu já avisei já. Aleluia. Eu já avisei. Aleluia. O sistema enganou nós muito falando que chamando isso de Bíblia. Jeová não é feminino, não. Jeová não é feminina. Jeová não é fêmea. Aleluia. Jeová é homem. Homem, o que é homem? Por isso que fala lei. Aleluia. Aleluia. Por isso que fala lei. Porque quando chama isso aqui de Bíblia, você está chamando o Criador de mulher. Não pode. Não pode. Aleluia. Entendeu? Ele é homem. Aleluia. Homem igual eu sou. Homem igual o pastor São Santo é. Aleluia. Homem igual essa igreja é. Aleluia. Igreja também significa homem. Aleluia. Igreja significa homem também. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para de ouvir esses falsos profetas, que a mente deles estão tudo contaminada, eles já estão indo para o inferno e querem enganar vocês, falando que isso aqui é Bíblia. Não, o nome verdadeiro não é Bíblia. O nome verdadeiro é lei. Já está escrito que na palavra aqui, aonde que vocês vão encontrar escrito aqui, Jeová chamando isso aqui de Bíblia? Onde que vocês vão encontrar Jesus chamando isso aqui de Bíblia? Onde vocês vão encontrar a Espírito chamando isso aqui de Bíblia? Bíblia é nome inventado por homens e mulheres. Não pode. É lei. Isso aqui é lei. Já está escrito na sua lei, medita de dia e de noite. Aleluia. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? E muita gente está cegada por esse sistema maligno. Esse sistema maligno que fica enganando vocês. Por isso que eu falo, fica aqui nesse canal, que esse canal que é para abrir os seus olhos, abrir as suas mentes, para que ninguém venha enganar vocês. Aleluia. Porque já há falsos profetas para toda a parte do Brasil e do mundo, enganando os bobão, enganando os otários, enganando vocês aí que são imbecis. Vocês ficam perdendo tempo de ouvir essas pessoas. Agora que eu não ouço essas pessoas de jeito nenhum, nem assisto eles, eu nem dou bola para eles, nem dou fama para eles, porque eles não prestam. Aleluia. Por isso que essa igreja quer ser parada. Aleluia. Porque essa igreja que não quer que vocês sejam enganados, querem que vocês recebam a salvação, sejam salvos, sejam livres, sejam libertos, sejam curados. Aleluia. E vai morar no novo planeta, onde que eu também vou morar no novo planeta que Jesus Cristo já preparou para os fiéis. Aleluia. Né, meus irmãos, minhas irmãs? Aprenda de uma vez por isso que é lei. Entendeu? É a lei. Por isso que o crente tem que estar cheio da espiritualidade. Porque se o crente não tiver na espiritualidade, ele cai no sistema maligno e é enganado. E não muda. Ele fica ali e não muda nada. Enquanto você crê que está avançado, eles ficam lá naquele mesmo costume nojento, achando que vai morar no reino do Pai. Não vai. Jesus não conhece essas pessoas. Eles são falsos, não ensinam a verdade. Aonde que não ensina a verdade, meus irmãos? Jeová não está. Jeová não está. Jesus não está. Espírito Santo não está. Os anjos do Senhor não está. Tem que ensinar a verdade. Aleluia. Entendeu? Igual eu, pastor Simão Santo, ensina. Tem que ser a palavra da lei e das escrituras da verdade. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Aleluia. Não é Bíblia mesmo. O nome original não é Bíblia, não é Bíblia. Pronto, acabou. Não é. Aleluia. Eu não estou nem pecando. Aleluia. Porque eu sei. Eu não estou nem pecando porque eu sei que é verdade. Que não é Bíblia, não é Bíblia. Isso aqui é lei. Porque eu não vi cada livro aqui, desde o Gênesis até o Apocalipse,
Não vi Jeová falando que isso aqui é Bíblia. Não ouvi Jesus falar que isso aqui é Bíblia. Não ouvi o Espírito Santo falar que isso aqui é Bíblia. Não ouvi também os apóstolos também chamar isso aqui de Bíblia. Nem os discípulos. Aleluia. Nem os seguidores de Jesus dessa época. Estou falando aqui desses seguidores verdadeiros, igual eu aqui. Ó. Eu que fico aqui na igreja cultuando, pregando. Mas esse seguidor que sou eu aqui. Aleluia. Verdadeiro. Eles também não chamaram isso aqui de Bíblia. Chamaram de lei, palavra, escritura. E a voz de Jeová, que eles chamavam assim também, a voz de Jeová, mas não de Bíblia, entendeu, meus irmãos? Por isso que o crente tem que buscar espiritualidade, senão ele é enganado, entendeu? Aleluia. E acha que está tudo bem, não está nada, está indo para o inferno por não conhecer a palavra. Já está escrito: quem não conhece a palavra vai para o inferno, vai conhecer o inferno, vai conhecer o lago de fogo. Se não conhecer quem é Jeová, também vai para o lago de fogo. Se não conhecer Jesus Cristo, também vai para o lago de fogo, inferno. Se não conhecer o Espírito Santo, também vai para o inferno, lago de fogo. E se não conhecer o pastor Simão Santo, também vocês irão para o lago de fogo. Aleluia. Se não obedecer o que está escrito aqui, também vai para o lago de fogo. Aleluia. Entendeu? Então, tudo nessa vida tem que conhecer, meus irmãos e irmãs. Tem que conhecer tudo, eu já falei. Tudo nessa vida tem que ter conhecimento. O crente ele tem que conhecer todas as coisas, para que nada venha enganar ele, manipular ele, sujar ele, né? E ele ficar cego e surdo com esse sistema maligno, aleluia, do diabo que está enganando os otários babacas. Agora quem é esperto igual eu, aleluia, não engana de forma alguma. Aleluia. Vamos lá. E eu disse: Senhor Jeová, tu sabe. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve o ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e teu Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército grande, em extremo. Então me disse o Filho do Homem: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz assim do Senhor Jeová: eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair da vossa sepultura, e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: tu, pois é o Filho do Homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira, e escreve nele: por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se una e se torne um só na tua mão. E quando te falar os filhos do teu povo, dizendo: não nos declarará o que significam estas coisas, tu lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira, sobre que houver escrito, estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhe, pois assim diz o Senhor Jeová: eis que eu
eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra. Aleluia. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e o rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência, em que pecaram, aleluia, e os purificarei, assim eles serão meu povo e eu serei o seu Jeová. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos e guardarão meus estatutos e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, ele e seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre. Prestou atenção no versículo 26, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, assiste bem e se liga bem com o teu cérebro, você que tem cérebros. E farei com eles o concerto, Ezequiel capítulo 37, versículo 26. E farei com eles o concerto de paz, e será um concerto perpétuo. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre. Prestou atenção na palavra? E porei o meu santuário no meio deles para sempre. Por isso que eu digo que Jeová não mora fora de igreja. Ele mora dentro da igreja. Aqui é um santuário também. Aleluia. Aqui não é santuário de católico. Aleluia. Porque essa igreja aqui não crê nem em imagem de escultura e nunca vai crer. Aleluia. Que não foi imagem de escultura que deu bênção. Não foi imagem de escultura que deu vitória. Não foi imagem de escultura que fez milagre na minha vida. Não foi imagem de escultura que fez esse aniversário acontecer. Não foi imagem de escultura que deu o bolo, que deu as pipocas, que deu a bala, milhares de bala, milhares de pipoca, refrigerante, suco, dentre outras coisas que estavam aqui. Aleluia! Não foi mais escultura nenhuma. Então, o santuário, quando fala santuário, é igual que jejum, santidade, louvor, glorificação, línguas estranhas, batendo palma, pulando, revelando, profetizando, ensinando a palavra da lei, aleluia, cultuando todos os dias dentro do templo. Viu o que Jeová falou para esse povo de Israel? E porei meu santuário, e porei meu santuário no meio deles para sempre. E porei meu santuário no meio deles para sempre. No meio deles. Igual aqui, essa igreja pentecostal, a sede da igreja pentecostal, ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil, é igual aqui, Aqui é um santuário, onde o pastor Simão Santos está pregando para vocês e cultuando todos os dias aqui. E não deixando essa obra parar por nada, nem por ninguém. Aleluia. Prestou atenção? E porei meu santuário no meio deles para sempre. O santuário, para sempre. Aleluia. Por isso que eu não largo esse tempo aqui por nada. Por isso que eu não deixo aqui parado em nada. Tudo aqui, todo dia, cultuando, adorando aqui dentro. E não sair daqui por nada também não. Aleluia. Vamos lá. E o meu tabernáculo, em versículo 27. Ezequiel capítulo 37, versículo 27. E o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei o seu Jeová e eles serão meu povo. Ouviu bem? Está assistindo bem? E se ligando bem com os cérebros? E o meu tabernáculo estará com eles. E o meu tabernáculo estará com eles. Aleluia. Tabernáculo que é a igreja. Hoje o tabernáculo é a igreja. Eu estou falando só disso aqui, porque isso aqui é santidade. Porque isso aqui obedece a palavra.
Porque essa aqui glorifica, exalta, canta com os melhores louvores espirituais. Aqui não canta qualquer louvor, aqui só toca os melhores louvores espirituais, não carnal. Não louvores de emoção, não louvores amargurados, mas louvores de alegria, de levantamento, de paz, de transformação, de libertação, de conquista. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs. Por isso que eu digo que vocês têm que saber louvar, adorar, cultuar de verdade. Aleluia. Vamos lá. Por isso que vocês não vê qualquer louvor aqui tocando aqui não. Aleluia. Só toca louvor espirituais, não carnudo, não aqueles de emoção, não naqueles de lágrimas falsas, né? Tem que tomar muito cuidado, porque não tem, hoje em dia não tem cantores tão espiritual, mas não. Pode contar no dedo que não passa de um, né? Fica aí com aquele choro de mentira, enganando vocês, achando que está cheio de Espírito Santo. Não tem nada, meu irmão. Para com isso. Por isso que eu falo, tem que saber, hoje em dia vocês têm que saber ouvir qual louvor direito. Não fica ouvindo qualquer louvor. Gosta da igreja, não ouve qualquer louvor de jeito nenhum. Ainda mais nos dias de hoje, está cheio de falsos profetas e falsos cantores que cantam pela emoção e na carnalidade. A hora que você vai ver, está lá na droga, está na bebida, está no funk, está na forrozaiada, está na rua rebolando, né? Isso é evangélico? Isso não é evangélico, meus irmãos. Então, cuidado com esses aí, né? Que vem até a voz, por fora bonito, por dentro é lobo, são lobos, mulheres loba e homem lobo. Isso mesmo, mulheres loba e homem lobo enganando vocês, né? Que vocês que são otário babaca, que fica achando que o Senhor, o Espírito Santo mora em qualquer cantor. Não mora, não, meus irmãos. Jesus também não mora, não. Jeová também não mora, não, meus irmãos. Então por isso que aqui vocês não vê tocando qualquer louvor por causa disso. Mas nos dias de hoje, aleluia, que Jeová não está em nenhuma igreja. Jesus não está em nenhuma igreja. O Espírito Santo não está em nenhuma igreja. Mas aqui está. Porque aqui não trocou a verdade. Porque aqui não se vendeu, aqui não se corrompeu, aqui não mudou, aqui permaneceu na mesma fé, igual está escrito aqui no altar. Fé. O que eu quero ver, se vocês do outro lado têm fé, igual eu tenho. Aleluia. Então, igual fala aqui, ó, e o meu tabernáculo estará com eles. Ó, e o meu tabernáculo estará com eles, ó. Tabernáculo é aqui, ó. Ele me deu o tabernáculo. Jeová me deu o tabernáculo nas minhas mãos. Jesus me deu o tabernáculo nas minhas mãos. O Espírito Santo me deu o meu tabernáculo nas minhas mãos. Porque eu sou pastor, eu cuido do que é meu. Já não está escrito, pastor, cuida do que é seu. Eu cuido do que é meu. Eu cuido desse tabernáculo, eu cuido desse santuário, eu cuido desse templo, eu cuido dessa igreja, eu cuido dessa sede. E não deixo nada parado. Lavo, passo vassoura, varro, aleluia, jogo água, dou banho todo na igreja, limpo tudo, aleluia. Limpa os aparelhos, aleluia, cuida de tudo, cuida da eletricidade, quando estava mexendo com a eletricidade, aleluia, cuida, aleluia, das telhas, de tudo aqui, do chão, do tudo, passa a vassoura, limpa tudo e deixa tudo organizado, aleluia, para o Pai e o Espírito Santo, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia, essa obra aqui é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa obra aqui não é de homens da terra, não é de mulheres da terra, não é de capeta da terra, não é de bebê da terra. Aleluia, essa obra aqui é do Pai, do Filho e do Espírito Santo e é meu também, porque Jeová entregou nas mãos do pastor Simão Santos. Aleluia. Igual fala aqui, o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Jeová, e ele será o meu povo. Tá vendo? E versículo 28, agora Ezequiel capítulo 37, versículo 28. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Tá vendo que santifica? Porque, por isso que eu falo, como é que é gostoso adorar aqui, ensinar a palavra, cantar aqui e louvar aqui. Como é que é gostoso? Você sente aquela paz gostosa, aquela alegria gostosa, aquela calma gostosa que acontece aqui dentro. Aleluia. E quem está ligado aí sabe o que eu estou pregando e estou ensinando. Os inscritos que estão ligados sentem a mesma coisa que eu estou sentindo. Os inscritos que estão há muito tempo já ligados já sabe a diferença aqui já. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e a obra, ela foi terminada aqui, ó, em Ezequiel capítulo 37. Quando eu falo obra, porque eu já estou encerrando o culto. Mas amanhã, estou de volta aqui, até a volta de Jesus Cristo. Até quando o Jeová mandar Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Essa obra, aleluia, essa obra
continuará em pé. Aleluia. Depois eu vou dar uma limpeza nele aqui também. Aleluia. Depois eu vou passar uma limpeza nesse microfone também. Aleluia, né? Aleluia. Mas vou comprar mais telefone. Vou comprar mais microfone para cá, né? Aleluia. Vou comprar mais. Já estou pesquisando na internet para encontrar mais microfone, né? Bem bacana, joia, né? Aleluia. Esse aqui tá joia, é só passar aleluia, uma limpeza nele. Aleluia, eu vou dar uma soldada nele direitinho, aleluia, e ele vai estar novamente pronto aí e pregando para mais anos e mais meses aí, né? Aleluia, o outro novo tá ali, aleluia, mas é bom guardar um novo por enquanto, às vezes nós usamos um pouco, depois nós usamos outro, né? Aleluia, é assim que tá assim, mas eu já estou pesquisando na internet para comprar outros microfones já para a igreja, né? Aleluia. É porque tem que pesquisar com calma, né? Ver os microfones bem bacana, bem joia, né? Aleluia. Igual esse aqui também, aleluia. Para ver um microfone igual esse aqui também, joia, ó, falando tudo direitinho, igual o outro também que fala tudo direitinho. Então, estou pesquisando ali com calma para que a igreja possa continuar com os microfones aqui. Aleluia. Que sem microfone aqui não vai ficar de jeito nenhum, né? Aleluia. Aliás, aqui nunca ficou sem microfone, né? Aleluia. E nem vai ficar. Aleluia. Vamos lá. E já encerrei aqui, né? A visão do vale de osso seco que nós aprendeu. A visão do vale de osso seco. É aqui que nós aprendeu. Aleluia. Nós aprendeu foi aqui. Certo? E é ali que nós aprendeu. Nós aprendeu foi aqui, ó. É aqui que nós aprendeu, ó. Tá assistindo bem aí, e vendo bem e ouvindo também bem, ó. É aqui que nós aprendeu, ó. E que nós aprendeu. Onde que a caneta está, ó. Onde que a caneta está. Aqui que nós aprendeu, ó. Vale de ossos secos. Palavra importante. Quer sair do vale dos ossos secos? Quer sair do vale dos ossos secos? Começa a obedecer a palavra direito. Começa a andar na palavra direito. Aleluia. Quer milagre, meu irmão? Quer sair do vale dos ossos secos? Começa a obedecer a palavra direito. Começa a andar na palavra direito. Aí você vai sair desse vale do osso seco. Vai voltar à vida. Começa a obedecer hoje. Começa a andar em santidade hoje. Aí vocês vão mudar de vida a partir de hoje. Soberano Jeová. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, agradecendo por este culto aqui, nestes dois canais do YouTube, aleluia. Abençoe somente meus inscritos nesses dois canais do YouTube, Simão da Silva Souza Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Continua abençoando somente meus inscritos, somente os membros daqui. Continua abençoando também somente os dizimistas e os ofertantes. Essa é minha irmã, meu irmão, que é dizimista e ofertante dessa obra. Abençoa também os dizimistas e os ofertantes e todos aqueles que estão ajudando essa obra aqui. Porque os dizimistas e os ofertantes, eles que são mais importantes dessa obra, igual a palavra fala, que tem que dar honra mais para esses, porque esses é que faz a obra crescer. Amém e amém. Aleluia. Madrugada estou de volta. E amanhã também de volta, todos os dias aqui. Pastor Simão Santo adorando. Todo dia, de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite, adorando aqui. Cultuando todos os dias, sem parar. 7 horas da noite, todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias. Aleluia. Quer milagre, quer vitória? Presta atenção nos cultos, leva o culto mais a sério, leva essa igreja mais a sério que vai ver milagre. Mas se não levar essa igreja a sério e não levar a palavra a sério, vai ver destruição para suas vidas. Guarda o que eu estou falando, hein?